Nossa palavra vai ser bem breve. Nossa reflexão, esse culto do Imprecristo, para você que não sabe, se você está aqui pela primeira vez, é um culto focado na parte da sociedade, no ramo da sociedade dos negócios. Então, se você é profissional, seja da área que for, se você trabalha com qualquer coisa, ou se também já parou, já quer louvar com a gente, fica à vontade, mas nós nos reunimos para colocar no nosso dia a dia os ensinamentos do Senhor e compartilhar um pouco o que acontece na nossa realidade e quais são as ações, reações, às vezes que nós precisamos tomar, posicionamento, sabedoria. E hoje nós iremos falar sobre discernimento. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia comigo, em Daniel 1:3. Daniel 1:3. Enquanto você abre aí sua Bíblia, vou mandar um abraço para a Lidinha, que eu já vi que está online no culto. Dona Lourdes, minha sogra, um beijo. A Tamires hoje não veio porque está com dor de cabeça. O Senhor venha com a cura em nome de Jesus. Que você que está ouvindo esse culto, Senhor, encha a tua casa com a glória dEle. Que Ele te cure, que Ele te restaure, que Ele se revele para você. Vamos lá, Daniel 1:3. Depois o rei ordenou a Apenaz, chefe dos eunucos, que trouxe alguns filhos de Israel, tanto na linhagem real como nos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servir em um palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e no final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achava Daniel, Ananias, Misael e Zacarias, que eram da tribo de Judá. E aí o chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E por isso pediu um dos chefes dos eunucos que lhe pedisse, se permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel a misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, que essa palavra seja como uma faca de 2 gumes. Que essa palavra, Senhor, entre no coração dos seus servos e dê frutos. Em nome de Jesus, que minha carne se cale, que somente o teu Santo Espírito fale. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nessa passagem de Daniel, o que tinha acontecido com o povo de Israel? Eles tinham sido levados cativos para a terra dos caldeus. E dentro dessa perseguição, dentro dessa captura, o rei pediu para o chefe dos eunucos que encontrasse todas as pessoas, todos os jovens que fossem bons, de boa aparência, físico forte, porque eles poderiam ser úteis. Eles poderiam ser muito úteis para o rei. E eles iam educar 3 anos, depois deixar, tornar esses jovens do próprio povo. E dentro disso já começaram as afrontas, algumas coisas que o diabo colocou na frente, na face desses jovens, para que eles decidissem qual caminho eles tinham que seguir. E aí a primeira coisa foi justamente a alimentação. E aí Daniel chega e fala, olha, não, peraí, eu não vou comer isso, cara. Ele consegue ver o que está acontecendo. Ele consegue mais do que ver o que está acontecendo, ele consegue enxergar e discernir o que está acontecendo. Porque aquele alimento ele não ia fazer bem. Ele não ia trazer os benefícios que o povo que já tinha
se acostumado, já estava enraizado nessa cultura e já tinha dado certo, porque Deus os ensinou, eles iam ter baixa performance, eles iam não conseguir fazer coisas que para eles, naquele momento, eram normais. E aí eles concedem isso, e Daniel pede um teste de 10 dias. E depois desses 10 dias, realmente, eles estavam mais curados, estavam mais fortes, estavam muito melhores que todos. E aí o cozinheiro já pegou e falou, não, então vai ser assim para todo mundo, cara. Você gosta de uma picanha, né, no corte da gordura ali, sabe, aquela escorrendo. Não, você vai comer o que Daniel come aqui, cara, porque você vai precisar ter um raciocínio rápido, uma alta performance para seguir o que esse reino aqui quer. Mas essa passagem e toda a história de Daniel, né, ela traz para a gente uma compreensão de discernimento muito profunda. Deixa eu só pedir que a música não tenha canto, que aí vai meu raciocínio com canto, aí bagunça tudo. Obrigado. E aí depois Daniel, vem um decreto do rei que não pode mais orar. Aí Daniel fala, o que? Eu não vou mais orar? Você está louco, cara? Eu vou continuar orando. E eu não vou para dentro da minha casa orar, eu vou orar na minha janela, porque é ali que é meu lugar com Deus. Ah, vai na cova dos leões? Beleza, bora para a cova dos leões. O leão vai lá e não come. Eles querem que eu me curve a um Deus feito pela mão de homens? Não vou fazer isso. Vai para a fornalha. Bora para a fornalha. Vai lá e aparece Jesus lá, o quarto, né? O homem na fornalha. E a vida de Daniel, depois que ele começa a discernir o que espiritualmente está acontecendo, é o que destrava os milagres na vida dele. É o que faz dele um dos profetas do Apocalipse, tamanha relação que ele tinha com Deus. É o que faz dele um dos maiores de todo o reino, a ponto de mandar e desmandar e as pessoas seguirem o que ele determinasse. Mas primeiro de tudo, a gente vai falar aqui sobre discernimento espiritual, mas eu trouxe uma parte do dicionário que fala que discernimento é a capacidade de compreender situações, de separar o certo e o errado. E o ponto 2, capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, juízo e tino. Isso é discernimento. O que é o discernimento espiritual? Você aplicar isso, mas você saber que existe uma quarta dimensão. Você saber que existe algo que determina o que está acontecendo aqui na Terra para você. Um mundo que, apesar de nós não vermos, ele existe. O que falar, por exemplo, das ondas de rádio, né? Eu duvido que alguém já viu uma onda de rádio, mas ela tá aqui. Se eu ligar um rádio aqui agora, ela vai tocar. Por quê? Porque eu tenho um decodificador. Esse decodificador entende as ondas de rádio e ele passa para um formato que eu vou poder ouvir. E o mundo espiritual funciona de forma semelhante, porque ele está aqui. As coisas, quando acontecem no mundo espiritual, acontecem primeiro que no mundo físico. E a dança segue dessa forma. Então, Daniel entendeu isso. E eu estava vendo um vídeo, e o pastor compara o mundo espiritual com o filme da Matrix. E ele dá esse exemplo do Matrix que é muito louco, porque o Neo, ele está lá lutando contra todo mundo, ele tem que cumprir a missão, e aí chega numa hora que ele toma um tiro lá e morre. Só que quem morre na Matrix, morre na vida real também. E aí ele morre, o que vai acontecer? Só que depois ele ressuscita. E quando ele ressuscita, a realidade dele já é diferente. Por quê? Porque ele vai lutar com os outros, contra os inimigos, e ele ganha dos caras com uma mão só. Ele para a bala no ar, desvia de todas as balas, tudo acontece de câmera lenta, mas por quê?
Porque ele está vendo o código. Ele está enxergando o código da Matrix. Então, quando ele vê o código, já é antes daquilo acontecer efetivamente. Ou seja, soltou o código, o cara vai dar um soco nele. Ele já desviou do soco. Foi dar um tiro, já desviou da bala. Ele começa a ser mais rápido que todo mundo. E muitas vezes, aliás, muitas e muitas vezes, o que acontece com a gente, que a gente sempre cai nas estratégias do diabo, a gente sempre cai nas setas, a gente sempre dá uma resposta que não precisaria dar, a gente dá uma reação que não precisaria, porque a gente não se atenta para o código da Matrix. Há uma coisa que acontece antes, e isso se chama mundo espiritual. A gente tem que parar de analisar as situações pontuais. Porque as situações pontuais, elas vão acontecer naquele momento, mas depois, ao longo da sua vida. Porque quem vive mais? Porque os idosos têm mais sabedoria? Porque eles já viveram as situações várias vezes. E eles sabem que as situações se repetem. E eles sabem quais reações eles têm que tomar, justamente porque ele já viveu isso muito tempo. E é por isso que a gente tem que começar a ter uma compreensão dos princípios. O princípio, eu vou falar uma coisa, irmãos. O princípio, ele não depende de local na história, cronológico. Ele não precisa de lugar físico. E ele não precisa de língua, idioma, para saber que tem um princípio ali. Ou seja, ele se repete. E ele é esse princípio. Se você tem disciplina, você tem. Se você tem honestidade, você tem. Em qualquer momento da história, em qualquer lugar do mundo, em qualquer idioma. Isso não muda. Imutável. Então, o que a gente precisa fazer é começar a entender que existe um mundo espiritual. E às vezes, todas as vezes, a sua ação, ela não vai precisar ser tomada fisicamente. Primeiro você toma ação espiritual. E aí depois, como Daniel, você fala, não vou comer isso aqui não. Eu não vou fazer isso aqui não. Porque você entendeu o real motivo. Você entendeu porque seu chefe foi chato com você. Porque ele te xingou. Não, mas espera aí, isso daqui é meu chefe que é chato, ele não gosta de mim, ou é o diabo tentando me tirar daquilo que Deus preparou para mim? Desse lugar que Deus já me prometeu o crescimento. Desse lugar que Deus já me prometeu a prosperidade. É o cliente que está sendo chato comigo, ou é esse cliente que está me empurrando a prestar um serviço melhor? Eu tenho vários. Clientes exigentes. E às vezes nós temos reuniões duríssimas. Aí o cara xinga a solução, porque ainda, talvez no começo, o algoritmo esteja aprendendo o público dele, etc. Você não deu resultado em 15 dias, o cara, não, vou sair. E é um investimento de longo prazo. E às vezes, no dia 16, no dia 20, ele já começa a gerar muitos bons negócios. E aí, será que as pessoas que estão tendo esse tipo de reação com você, elas estão agindo por elas, ou elas estão sendo usadas por uma força maior para te tirar da sua estrutura? Para fazer você achar que a igreja não é um lugar para você. Para você achar que você não precisa estar no culto. Que você não precisa louvar a Deus. E aí você começa a perder a vontade de colocar um louvor, até mesmo no seu celular, no carro. Perder a vontade de vir até o culto. Perder a vontade de ver o culto online, as repetições, de buscar a palavra, de buscar alguma coisa que te acrescente. Até mesmo conteúdos diversos que te levam para frente. Isso já aconteceu comigo. E às vezes esse mundo espiritual queria influenciar diretamente na minha vontade, porque sabia que se eu consumisse um conteúdo de qualidade no meu celular, ao invés de ficar tanto tempo no Instagram, tanto tempo em Facebook, ou vendo vídeo de piada, etc., se eu pegasse esse tempo e separasse um conteúdo útil, óbvio que não todo o tempo, tenha sabedoria e discernimento para fazer isso, mas já sabendo que isso
poderia virar numa estratégia para o meu trabalho, para uma análise que eu fosse fazer, para uma estratégia que eu fosse criar. Quantas vezes isso não acontece? Quantas vezes o Netflix não fica te impedindo de mandar um currículo? Quantas vezes? Quantas vezes a sua família já não foi usada para tirar a sua motivação? É necessário ter discernimento. E quando você tem discernimento espiritual, você começa a entender esse 360, você não fica mais nem com raiva da pessoa. Não, cara, eu te perdoo. Eu te perdoo porque eu sei que você foi usado, não que a pessoa está endemoniada, não, só a ação dela foi uma ação de origem má. Mas às vezes a grande maioria das vezes a pessoa nem percebe algum comentário que ela faz com você. E é isso que nos faz ser um pouco mais parecidos com Jesus. Por quê? Quem em sã consciência teria a ação que Jesus teve de estar pendurado no madeiro, de ter sido humilhado, de ter sido estirraçado, de ter sido, o que aconteceu com Jesus antes e durante a crucificação? A história diz que haviam tiras de couro com pedaços de bola de ferro e dentes assim, para bater, machucar e ainda tirar a carne dele. E tudo que ele passou, e tudo que ele teve que sentir por nós, para ele chegar e falar: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Todos ali eram culpados, fisicamente. Todo mundo ali estava tirando o sarro de Jesus, estava perguntando se ele fosse o Messias, que ele descesse da cruz. Se ele fosse realmente o rei dos judeus, que ele fizesse alguma coisa ali na hora. Só que o plano maior era o plano da ressurreição. Era o plano de redimir os nossos pecados. E para hoje, o Senhor usar a boca de tantos para falar: olha, eu te amo. Usar as nossas bocas para falar: olha, eu te perdoo. Porque o seu pecado já foi pago na cruz. Ter o discernimento espiritual que Jesus teve, para quando ele perguntou para os discípulos: olha, o que vocês falam que eu sou? Quando te perguntam, aí Pedro vai lá e fala: ué, você é o Messias, o Filho de Deus, aquele que a gente estava esperando, você é o Filho de Deus. E aí Jesus fala: olha, saiba que veio de Deus essa revelação para você. Essa revelação veio direto do trono de Deus para você, Pedro. E ele discerniu que era uma revelação espiritual. E depois com o mesmo Pedro: bom, galera, é o seguinte, eu vou ser traído, eles vão me levar, eles vão bater em mim, eu vou ter que entregar minha vida, mas está tudo bem. Pedro: não vou deixar isso acontecer, isso não vai acontecer, a gente vai lá e vai bater em todo mundo, eu quero ver levar você. Satanás, aparta-te. Aparta-te. O mesmo Pedro, Jesus discerniu espiritualmente quando era Deus e quando era o diabo. E é esse discernimento que eu te convido a buscar de Deus hoje. É esse discernimento que vai fazer com que os seus negócios sejam bem-sucedidos. É esse discernimento espiritual que vai fazer com que você tenha a sabedoria e a melhor estratégia para sair das situações, para avançar com os seus negócios. Eu sei que muitos, e o Senhor está me falando agora que muitos que estão ouvindo essa palavra, esse vídeo ele vai ficar no YouTube.
E não importa em qual período da história você esteja. Muitos ainda não começaram a viver o sonho profissional que tem. Muitos não têm nem certeza do que vão fazer. Mas hoje você está fazendo uma coisa que, você, na verdade, quando você era pequeno, você nunca nem sonhou em fazer isso. Na verdade, quando você era pequeno, talvez, eu já tinha falado que eu queria ser astronauta. Hoje eu sou pelo YouTube. Eu sou um YouTube-nauta. Fico vendo tudo do espaço de lá. Se alguém me convidar para um passeio até a Lua, eu vou amarradaço. Mas, graças a Deus, eu faço o que eu gosto hoje, mas muitos ainda não. É necessário que você tenha esse discernimento espiritual hoje. É necessário que você escute a voz de Deus hoje. Que você busque isso incessantemente. Porque o que Ele tem para fazer na sua vida, através da sua vida, é tão grande, é tão grande. Nós estamos vivendo os últimos tempos. E é necessário que os empreendedores do reino se levantem para ganhar almas, para mostrar o reino de Deus aqui na terra, para mostrar o que Jesus deixou e o que Ele faz até hoje. É necessário que os verdadeiros adoradores apareçam. É necessário que a voz deles seja ouvida nas nações. Eu falei no começo do culto aqui, do louvor, que agora a gente começava a trabalhar. Agora a gente ia para o lado mais divertido da história, que era adorar o Senhor. E adorar o Senhor é para o que a gente nasceu para fazer. Se Ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade, aqui Ele encontra. Você tem que falar, dentro de mim Ele encontra. Sabe, e nas situações que você tiver no seu trabalho, que você tiver talvez uma análise, qualquer coisa para fazer, se tem dificuldade com o seu chefe, tem dificuldade no crescimento, no seu crescimento dentro da empresa, saiba discernir espiritualmente o que está acontecendo, sabe? Eu vou contar um testemunho para vocês. Eu não sei se eu já contei esse testemunho aqui na igreja, mas eu não me recordo. Quando eu tinha recém sido promovido de estagiário para analista comercial, e foi um testemunho assim grandioso que eu já ia sair da empresa porque acabou o contrato de estágio, e nos 49, nos 59 do segundo tempo, eu fiquei na empresa porque eu fui falar lá com o VP da empresa, me despedi, e eu fui na dispensação do Senhor e peguei na mão dele e falei, eu vim me despedir, agradecer a oportunidade e falar para você lembrar meu nome, porque a gente vai se encontrar muito. Eu falei isso com uma ousadia, com uma certeza tão grande, cara, que ele depois sentou na cabeça dele e falou para mim, você já tem onde trabalhar? Aí eu falei, não tenho não. Você tem vaga? Ele falou, não tenho não. Mas eu vou ter. No dia 1º de janeiro, tira sua série, você me liga. Dia 1º de janeiro vai dar tudo certo. E você vai ficar. E era já dezembro, eu falei, não, beleza, né? Desço pra praia, fico de boa. Volto. E aí na sexta-feira ele me ligou, falou, deu certo, segunda-feira você volta normal. Eu falei, glória a Deus, dei pulo de alegria. E o Senhor já tinha falado através do profeta também, que no final do dia a gente ia rir, aí eu fui lá, assinei minha rescisão, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. E o Senhor falou que no final do dia a gente ia rir ainda. Aí, 7h da noite, depois de quase ter chorado, eu me mantive firme na palavra de Deus e nós rimos. Mas essa foi uma medida que veio do Senhor, mas eu ainda fui promovido com o mesmo salário que eu tinha de estagiário, ou seja, eu estava trabalhando 2 horas a mais, só que agora eu tinha desconto no meu salário. E começou a ficar difícil, porque eu tinha coisa para pagar, eu tinha um monte de coisa para fazer, ainda não tinha zerado as parcelas da faculdade, tinha que colocar combustível no carro, tal, não estava pagando minhas contas.
E aí, comecei a trabalhar e nunca deixei de trabalhar muito. Fazer hora extra, e era necessário. Porque eu aprendia muito, era um time muito bom que eu tinha, de pessoas assim, sensacionais, que em qualquer momento que eles estendiam a mão e ensinavam. E aí, eu comecei a não conseguir pagar minhas contas, a conta ficou no vermelho um mês, continuou no vermelho segundo mês, continuou no vermelho o terceiro mês. Eu falei, eu vou parar de torcer Palmeiras, vou torcer pro Inter. Tá tudo vermelho aqui na minha vida, cara. Eu vou ter que deixar, porque é difícil. E aí o banco te cobra cheque especial, sua dívida aqui é 1, no outro dia é 4, no outro dia é 8. E aí, para o retorno, eu comecei a olhar assim, com escamas nos olhos. Olhar sem o discernimento espiritual, eu falando, cara, eu estou entregando muito mais do que eu estou recebendo. Está sendo desproporcional. Tudo bem que eu tenho que aprender, isso eu sempre fiz na minha vida. Paguei o preço aprendendo para depois colher. Isso sempre, graças a Deus. Só que começou a não fechar conta, e como é que eu ia pagar a minha? E com dificuldade financeira ia lá e comecei a falar, eu entrego uma conta de não sei quantos milhões por mês para a empresa, e eles me pagam essa merreca. Fechamos não sei que negócio, e eles me pagam essa merreca. E nada, e aí começou a pesar. Começou a pesar, e o Senhor ia falando comigo, dando alguns direcionamentos. Primeiro Ele dava promessa, falava, não vai ser assim, eu tenho muito para você, calma. Eu ia lá, reclamava, o Senhor falava, não vai ser assim, eu já falei, eu tenho muito para você, calma. Só que isso foi fazendo parte de mim, e já estava como uma crosta assim na minha pele, no meu eu, de uma revolta de tanto que eu estava entregando. Uma coisa é certa, eu nunca parei de trabalhar muito. Não é porque eu estava desmotivado com isso que eu deixei de levantar um dedo para onde eu estava. Porque era aprendizado, era o que eu precisava fazer, e esses resultados, esses frutos, eu sabia que iam me acompanhar. Mas eu reclamava. E aí, chegou uma hora que eu reclamei tanto, irmãos, que o Senhor falou assim, olha, você para de reclamar do salário que eu te dei. E aí por um período eu parei, e aí depois eu voltei, o Senhor falou assim para mim, olha, se você não parar de reclamar do salário que eu te dei, até o que você tem será tirado. Porque isso não agrada o meu coração. E aí, eu devo ter parado um mês. Só que sabe como é que a gente é, né? Eu tinha o quê? 19, 20 anos. Amém, Senhor, eu quero viver e tal. Aí começou, a promessa não chegava. Não, mas Deus não tem mais, e não chegava. Eu já devia ter uns 23. Estou roubando aí a idade. E aí chegou um dia que eu estava indo trabalhar de carro, de repente, uma HRV aparece do nada na minha frente, não dá para parar, e eu, afundei a HRV, cara, e quase que eu pego um outro carro ali na direita, meu carro era 1,30, então, passou assim, pegou todo, quebrou o farol, e a peça era cara, e meu Deus do céu. E aí eu tive que pagar meu carro e o carro do cara. Foi o salário do mês, eu tinha quase um outro salário guardado na conta, também foi. Pedi para adiantar metade do meu 13º, que só podia metade, senão, se tivesse 13º e 14º, eu tinha adiantado os dois. Adiantaram,
E meu chefe ainda me emprestou um dinheiro grande, que eu demorei 6 meses para pagar. O que eu paguei na pele de falta de discernimento espiritual, de falta de discernimento de esperar o tempo de Deus, as promessas, elas já aconteceram no mundo espiritual, não tem por que nós duvidarmos um segundo delas. E até o que eu não tinha realmente foi tirado, isso aconteceu. E hoje eu não vejo isso como uma maldade de Deus. Eu agradeço porque Ele fez isso. Porque eu vejo uma correção e um cuidado de pai na minha vida. E aí quando eu finalmente entendi que simplesmente não importa o que eu estou vivendo hoje, que o que Ele tem é muito maior, que Ele tem honra para a minha vida, e que eu não dependo do dinheiro para a minha felicidade, que eu já sou feliz porque eu tenho Ele, aí as coisas começaram a acontecer. Começaram a acontecer de uma maneira, de uma velocidade que eu jamais pensei, que eu jamais imaginei. Porque exige um processo. E é necessário que a gente saiba discernir esse processo. Existem algumas formas de Deus falar com a gente. Às vezes é no meio do processo, fazendo isso, mas como que eu posso discernir a voz de Deus e como que eu posso saber o que eu preciso fazer para cumprir o que Ele quer de mim, para cumprir os desígnios, para cumprir o meu ID. Sabe, todos nós somos missionários, todos nós. O nosso campo de atuação hoje é dentro da empresa que nós estamos, é dentro do mercado, é ao falar com as pessoas, com potenciais clientes, é mostrar Jesus aonde quer que nós estejamos. Mas, Felipe, eu nunca ouvi a voz de Deus, você já ouviu a voz de Deus? Como que é? Como que é quando Ele dá uma palavra de conhecimento, de sabedoria para a gente? Dá uma palavra profética. E eu elenquei aqui 6 formas que você pode ouvir o Senhor falando com você. Mas eu quero que antes dessas 6 formas, você se comprometa comigo e com Deus, principalmente com Deus. Que você vai estar, a partir de hoje, sensível para ouvir a voz dEle, nessas maneiras. E que quando Ele falar para você, quando você estiver andando na rua, ou você estiver parado no farol, ou se você pega transporte público, quando Ele falar, fala que eu amo aquela pessoa ali, você vai ter essa ousadia para falar. Esses dias eu estava fazendo uma reunião com o Jefferson, era 7h30 da noite, e a gente descobriu que o cliente era cristão também. Por quê? Porque eu abri a câmera, ele viu o instrumento no meu quarto, mostrei a guitarra para ele, falei, toco na igreja, pronto. Isso faz parte, nos faz crescer. Dentro desses 6 pontos, o primeiro que o Senhor pode falar com você é através de visões. Não está em ordem, tá? Pode ser qualquer um, em qualquer ordem. Muitos tiveram visões. Às vezes pode ser uma visão aberta, com a visão física, e às vezes pode ser uma visão fechada. A visão aberta é quando aquela coisa se materializa na sua frente. É a visão que, às vezes, quem tem o dom para ver o mundo espiritual, consegue discernir e ver, às vezes, anjos, às vezes demônios. Mas é sempre para tomar uma atitude, para começar a orar. Mas você pode ter uma visão de olho fechado, e Deus mostrar isso claramente na sua mente. Isso já aconteceu comigo, uma vigília que a gente teve aqui há uns 3 anos atrás, que eu me lembro que eu estava orando nessa região aqui da igreja, e foi uma noite que o profeta
também, depois de eu ter essa visão, ele também viu, e o Senhor usou ele para falar outras coisas que aconteceram na minha vida. Mas o Senhor me mostrou claramente a bandeira da Argentina. Claramente a bandeira da Argentina. Eu via a bandeira balançando com o vento assim, e eu vi o sol. E aí depois o profeta foi usado para falar assim, que eu iria para os países da língua inglesa. Que o meu campo e o meu destino eram países da língua inglesa. E que eu iria, mas antes, ele teria algo para fazer na América Latina. E que eu iria para a Argentina. E eu guardei essa palavra. 2 anos depois, eu fui contratado por uma empresa argentina. Eu fui no escritório dessa empresa e eu vi essa mesma bandeira que o Senhor me mostrou aqui na vigília, hasteada na frente do escritório da empresa que eu estou atual. E ela estava hasteada, ela estava balançando igualzinho o Senhor me mostrou. Só que por que o Senhor faz isso? É óbvio que nós temos uma missão em todos os lugares que o Senhor nos manda. Todos os lugares que o Senhor nos envia. É óbvio que nós temos que andar pelo reino. E ter o discernimento espiritual em todas as situações. A saber o que você tem que falar, como você tem que falar, o que você tem que agir e como você pode dar o testemunho. Porque interessa. E o principal, óbvio, cara, você vai crescer. Sua empresa, sua família, você vai fazer a viagem dos seus sonhos, mas coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Faz isso. Segundo ponto. Nós podemos sentir o que Deus quer falar com a gente. O que normalmente acontece às vezes é que nós estamos fazendo uma oração de cura para alguém. E a gente começa a sentir a dor que a outra pessoa está sentindo. No começo é estranho, você começa, caramba, cara, tô com uma dor aqui, apareceu do nada, nossa, que dor insuportável, meu Deus, me tira isso. Aí depois você vai entendendo. Aí você vai lá e pergunta para a pessoa, você está com uma dor assim, assim, assim? Tô. Aí já está chancelado, cara, que é para você orar pela pessoa, que é para você mostrar o reino para essa pessoa, onde quer que você esteja. Cara, você quer ser empreendedor na sua vida? Ó, primeiro, se você quer crescer na sua vida profissional, se você quer, você tem que ser empreendedor. Seja contratado por alguém, seja o que for. Você quer ter sua empresa, você vai ser empreendedor. Você quer trabalhar para os outros, você vai ser empreendedor. Você quer estar no reino, você tem que ser empreendedor também. E tem que fazer crescer. Então não interessa o local que você esteja. Eu vi um testemunho muito da hora, do testemunho do McDonald's. Oraram pela menina no McDonald's, ela estava com gesso, tinha estraçalhado a perna, ela sentiu uma queimação assim, o negócio tremer, já a perna dela estava curada. Ela saiu cantando, pulando, gritando no meio do... Tiraram o gesso, arrancaram, lá estava já sem lesão. Procurem aí no YouTube, depois do culto, testemunho do McDonald's. Eles gravaram com a menina, foi muito legal. O Senhor pode falar com você através de sonhos. Ele pode te dar revelações, direções através de sonhos. Tenha muita sabedoria e discernimento para entender o que é isso que Ele está te mostrando. Outra, você pode ouvir sim a voz audível de Deus. É possível que você ouça o que Deus quer dizer para você. Ou através do seu pensamento. Muitas vezes o Senhor fala aqui, ou melhor, Ele fala aqui. Eu vou falar um pouco disso. A sexta maneira é a maneira X. Coloquei aqui maneira X, maneira X. O Senhor fala com você do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser, porque Ele não tem que ficar numa caixinha, nem você tem que ficar numa caixinha. Ele vai falar no seu coração, na sua mente, no seu corpo, no seu ouvido. Ele vai falar com você, ou simplesmente você vai saber o que você tem que fazer, porque você tem um relacionamento. E você tem discernimento espiritual. Sabedoria e discernimento o Senhor vai dar a qualquer hora para você. Importa que você não fique enlatado. Você tem que ser empreendedor, você não pode ser enlatado em maneira nenhuma.
Você fica aí consumindo conteúdo na internet. Ai, tem que ser out of the box, fora da caixinha. Aí você vê lá o Érico Rocha falando, você vê um monte de cara, referência, falando o que você tem que fazer. Não, tem que ser fora da caixinha, tem que pensar fora da caixinha. Ok. E aí você vai começar a tentar pensar fora da caixinha. Espiritualmente, você tem que começar também a pensar fora da caixinha. E a agir fora da caixinha. Não sei se você conhece a Casa de Oração Pão e Vida, mas nós somos uma igreja profética. Cada passo que a gente dá, a gente não precisa ver o chão. Nós vivemos testemunhos diversos, assim, poderosíssimos. Poderosíssimos. Mas que você seja uma pessoa profética, tá? Minha intenção aqui nesse culto, se você não pertencer à Casa de Oração Pão e Vida, se você quiser visitar, você vai ser extremamente bem-vindo. Se você tem uma outra igreja, em paz. Nós também somos o Imprecristo, é um ministério interdenominacional. A gente quer ajudar todo mundo que é profissional, que é cristão. Mas o que eu quero falar para você é que você tem que ter o dom profético dentro de você. Você tem que ter a ousadia profética dentro de você. E eu quero, nesses últimos minutos, falar um pouco, bem rápido para você, como que é ouvir Deus falando dentro do seu coração. Comigo foi a primeira coisa que me aconteceu, a primeira forma que Deus falou comigo foi no meu coração. E aí às vezes você não sabe se é você que está pensando naquilo, e você precisa de algumas confirmações que Deus dá, às vezes demora para dar e você no começo fica um pouco confuso, depois você já começa a discernir o que é Deus, o Espírito Santo falando diretamente para você, e o que são os seus pensamentos. E uma comparação que eu achei extremamente relevante e importante para nós começarmos a ter discernimento do que é a voz de Deus na nossa vida, que é a primeira coisa que você vai ter. Depois que esse culto acabar e que você sair para a sua vida para viver o discernimento espiritual, é ouvir a voz de Deus. Por que que muito se compara, muito se associa a imagem de Jesus a um leão? Por que que Jesus é o leão da tribo de Judá? O leão, ele é tido como o rei da selva, o animal mais poderoso. É muito interessante porque até nós mesmos, quando ouvimos o rugido do leão, estremecemos, né? Você já... Quando saía o WhatsApp era mais comum, né? Você já ouviu sua própria voz? Eu vou sair aqui do culto, vou abrir no YouTube, vou ouvir minha voz. Você estranha um pouco, até que você conhece como é que é a sua voz fora do seu corpo. Aí você fala, não, essa daqui é a minha voz, beleza. Mas quando ela sai de dentro, é uma coisa diferente. Por quê? Porque as suas cordas vocais tremem e o seu corpo todo vibra. Todos os seus ossos vibram quando você emite som. E por que que o leão é o rei da selva? Porque ele é o único animal, o único ser que ao rugir provoca dentro de nós o mesmo efeito da nossa própria voz. O leão pode fazer isso. Quando ele ruge, tudo estremece. À medida que o som dele avança, tudo estremece. E quando o leão da tribo de Judá fala no seu coração, quando o leão da tribo de Judá te dá uma palavra, quando o leão da tribo de Judá te dá uma promessa, tudo estremece. Você sente a presença dele que excede todo o entendimento. A presença dele que preenche todas as células,
todo ambiente, você sente as janelas dos céus abertas. Você sabe que Ele está ali, você sabe que Ele está rugindo. E aí você discerne espiritualmente as coisas. Aí você vai para aquela pessoa que fala um monte de besteira para você, e você chega espiritualmente nela, fala aí, ei, presta atenção aqui. Ô Leão, vem cá rapidinho. E aí você vai lá e fala, sai, em nome de Jesus. E quando você fala, sai, em nome de Jesus, o leão ruge, e tudo estremece, e as obras do diabo caem, e são desfeitas na sua vida. Quando o leão ruge, as setas do diabo caem. Quando o leão ruge, as curas acontecem. Quando o leão ruge, as cadeias se quebram. Quando você vai na ousadia e sai para falar em nome de Jesus, o diabo não tem poder. Ele se vê amarrado e você passa louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Passa lá você e o leão. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, não tem nada, não há ninguém mais poderoso. E o Senhor, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, Ele teve esse encontro com você hoje, e Ele está te falando, eu quero mudar a sua vida. Eu quero te fazer enxergar além. Eu quero te fazer enxergar o que está por trás. O que você não acessa com os olhos humanos, assim como as ondas de rádio que eu usei como exemplo, você não acessa com o ouvido humano, antes que seja decodificado. Eu quero te fazer enxergar isso. Eu quero que você saiba qual que é o poder do leão. Eu quero mudar situações na sua vida. Eu quero te fazer ir além. Eu tenho tanto planejado. Eu tenho tanta coisa para te ensinar, eu tenho tanta coisa para fazer com você, eu tenho tanta situação para a gente se divertir, para a gente ser melhor amigo, para você começar a se sentir amado, para você começar a se sentir completo, para você deixar o seu fardo de ansiedade nos meus ombros, porque afinal de contas eu já levei. Nós cantamos, teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Jesus está te falando, ei, para aqui. Dá esse fardo para mim, cara. Dá esse fardo para mim. Você não precisa carregar ele. Enxerga o que está acontecendo à sua volta. Não cai nessas armadilhas pequenas, não. Não fica com intriga na sua casa, não fica com intriga na sua empresa. Se você está aí, tem um propósito. Enxerga, comece a enxergar esse propósito. Se você está vivendo isso, tem um propósito. Ei, por que ao invés de muitas vezes você reclamar, você não me louva e tenta aprender as coisas que eu estou te ensinando? Quanto mais rápido você aprender, já pensou que pode ser mais rápido que você sai também dessa situação? Quanto mais rápido você perdoar essa pessoa, menos intriga vai gerar, ela vai parar de falar mal de você, vai parar de tentar influenciar outras pessoas contra você. Já pensou que legal seria viver em paz com essa pessoa? Já pensou que legal seria você poder mostrar o meu espírito para essas pessoas? Jesus, quando chegava nos lugares, Ele era amado, Ele era querido, Ele fazia o bem para todos. Que nós possamos, a partir de hoje, discernir a voz de Deus. Que nós possamos, a partir de hoje, saber, ouvir a voz do leão, discernir as coisas espirituais. Saber quando que é Deus falando com a gente, quando que é o diabo tentando nos influenciar. Porque isso sim vai trazer as coisas para o prumo, vai equilibrar, vai tirar toda a ansiedade, toda a cegueira.
Vai tirar todas as síndromes que estão acontecendo aí mundo afora. E aí você fica completamente alinhado com aquilo que o Senhor é e com aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Vamos orar? Então, curva a sua cabeça aí onde você esteja. Senhor, quão grande és, Rei do Universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és. Nós te damos graças. Em nome de Jesus, Senhor, e nós te pedimos. Ativa, Senhor, esses dons proféticos. Abre, Senhor, os nossos olhos para o que é o discernimento espiritual. Coloca, Senhor, nas nossas mentes a tua sabedoria, Deus. Nos transforma. Pai, nós precisamos ser transformados. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor tire do nosso coração tudo que não provém de Ti. Tira do nosso coração toda mágoa, toda inimizade, toda reação, Pai, que não é fruto do Teu Santo Espírito. Senhor, se muitas vezes nós somos impulsivos, se nós somos cegos, nós muitas vezes não conseguimos enxergar, Pai, um palmo na nossa frente do que é espiritual. E aí nós nos permitimos entrar em temas, em situações que nós nos desgastamos. Mas a realidade é que nós só estamos contribuindo para um plano maligno de nos tirar a paz, de nos tirar do prumo, de nos tirar da plenitude do Teu Santo Espírito. Então, Senhor, nos ajuda, Pai, a discernir esses momentos. Nos ajuda, Senhor, a ter essa visão aberta, essa visão 360. Nos ajuda, Senhor, seja qualquer lugar que a gente estiver, Pai. Que nossa reação seja como a reação do Senhor. Que o Teu Espírito Santo que habita em nós, faça com que nós saibamos qual que é a melhor saída, qual que é a melhor decisão. E em nome de Jesus, Senhor, que a Tua presença, ela tome, Pai, os nossos corações, o nosso corpo, a nossa mente, Deus. Em nome de Jesus, que nós aprendamos, tendo experiências contigo. Toca agora, Senhor, todas as pessoas que estão ouvindo esse culto. E em nome de Jesus, que elas comecem a partir de agora, ouvir, Senhor, a Tua voz. Que elas comecem a partir de agora, Senhor, ter a Tua presença, sentir a Tua presença. Que quando o leão chegar, elas tenham essa sensibilidade, estremeçam com a Tua presença e se encham de ousadia e confiança de falar: o leão está aqui, agora ninguém pode me derrubar. Tira, Senhor, dos corações qualquer ansiedade, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que a ansiedade caia por terra agora, em nome de Jesus. Que a paz reine, Senhor, nesse coração, nessa mente ansiosa. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, reine agora, Pai. Em nome de Jesus. Que venha, Senhor, o Teu amor, a Tua paz. Senhor, em nome de Jesus, que venha o Teu domínio próprio, que são dons de Ti, Pai. E que em nome de Jesus, assim como Daniel, nós saibamos discernir onde nós podemos dar o passo, onde nós não podemos. Porque tantas vezes, Senhor, a gente acha, o Senhor poderia achar. Quando Pedro chegou, falou: Jesus, ninguém vai te levar para lugar nenhum, porque a gente vai acabar com todo mundo. Quantas vezes, no nosso coração, nós não pensaríamos: essa é a provisão de Deus. O Senhor não vai deixar nada de mal acontecer. Enquanto o Teu propósito era que a entrega fosse feita. Nos ajuda, Senhor, a entender na situação de Daniel, onde nós poderíamos pensar, Pai: nossa, é uma provisão de Deus, que eles tiraram a gente, viram graça na gente, e separaram para ensinar, para fazer parte do povo deles. A gente não vai morrer mais, a gente não vai ser mais escravo, a gente não vai perder a nossa liberdade.
E eles nos deram todos os Outbacks do mundo. Que provisão de Deus, enquanto não era. Então nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Se há alguma coisa má dentro daquilo que os olhos humanos nos mostram como bom, que nós saibamos recusar e tomar a decisão certa. Nós só podemos fazer isso com o Teu Santo Espírito, Deus. Então encontre morada nos nossos corações hoje. Toma o controle, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Muda a nossa história. Que nós possamos a partir de hoje ser empreendedores do reino. Estabelecer o Teu reino aqui na terra. Mostrar para as pessoas como é gostoso ter a Tua presença todo dia. Como é bom ser Teu amigo. Como é bom ter a Tua paz. Como é bom saber que nada pode nos derrubar, porque o leão está conosco. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Não esqueça de ir lá no @Emprecristo no Instagram. Emprecristo também no YouTube. Se você está no YouTube agora, você está no canal da Pão e Vida. Você não está no canal do Emprecristo. Então, vai no Emprecristo. Se inscreva no canal. Já deixa um like aí no vídeo. Porque isso nos ajuda a levar a palavra mais longe. Nós queremos levar o reino. Nós queremos levar as maravilhas de Deus para muito mais longe. Nós queremos mostrar para as pessoas o privilégio que é ter o Senhor Jesus em todas as áreas das nossas vidas. E você nos ajuda quando você dá um like, quando você faz um comentário, quando você compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que der. Então, já saia transformado desse culto, sendo um empreendedor do reino. Então, envie essa palavra, está disponível. Que o Senhor te abençoe, que em cada passo que você der, que em cada lugar que você entrar, seja próspero. E que você possa conhecer as maravilhas do Senhor a partir de hoje na sua vida. Sai na ousadia. Nada pode te deter. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Deus te abençoe. Até a próxima programação do Emprecristo. Nós ficamos por aqui. Um ótimo fim de semana cheio da presença do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe.